Esse é um convite para mães se reconectarem com sua essência, acessarem suas potências e se redescobrirem na mulher que nasce com a maternidade. Inspirado por histórias reais de mulheres que se reinventaram em suas jornadas, esse podcast é um espaço de troca, movimento e acolhimento. Aqui a vida pulsa, aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade. Seja bem-vinda. Hoje é dia de abrir espaço para duas mulheres que, juntas, criaram um dos projetos mais potentes de fortalecimento do empreendedorismo feminino no Brasil. Elas são mães, líderes, estrategistas e, principalmente, mulheres que mostram na prática que é possível empreender sem se dividir. Estamos falando da Natália Arcanjo e da Bruna Duarte. Para mim, Nath e Bru. E entre elas, Tiagas. Mulheres que me lembram, na prática, que normalizar a conexão e expurgar o senso de disputa feminina não é utopia, é o caminho. As duas estão à frente da DIG, uma escola de negócios para mulheres que querem crescer com clareza, apoio e estrutura. Um espaço de conexão feminina que educa para impulsionar, conecta para multiplicar e vem transformando vidas, negócios e jeitos de empreender. Como elas mesmo dizem, no lugar certo você brilha diferente. E eu sou a prova viva do poder dessas conexões. Sou digníssima com muito orgulho. E no mês passado, o Impulsa teve a honra de conduzir uma vivência lindas com elas no Recarrega Mulher. Estar com Bru e Nath é lembrar sempre. Quando uma sobe, a outra sobe também. Menina, já... Que apresentação é essa? Jesus, lindo! Tô toda arrepiada aqui, ó. Vocês merecem. Merecem mesmo. E pra gente continuar nesse clima gostoso, a gente vai pedir um ritual que a gente sempre faz pra acender a velhinha aqui, pra continuar com essa luz de vocês, iluminando o nosso podcast todo. Gente, eu achei essa apresentação assim. Pode passar pra todo mundo. Vou chamar a gente pra podcast? Pode. Deve. A gente só falou a verdade. Deu certo. Delícia mesmo. Iluminar ainda mais a nossa troca. E tem um cheirinho delicioso, vocês vão receber depois, que é o nosso cheirinho Impulsa. Eu adoro vê-la, gente. É bom demais. Vamos lá, meninas. Hoje em dia, fala-se muito em empreender com liberdade. Mas a liberdade, às vezes, parece mais uma cobrança do que uma escolha. Especialmente para quem é mulher e mãe. Para vocês, o que é liberdade real? E como ela se constrói no dia a dia? De forma possível, leve e sem a culpa. Nossa, intenso, pergunta intensa, né? Começar aí, né? Bom, Jus, eu sempre falo isso, que eu não acredito em equilíbrio, sabe? Eu acredito em gerenciamento de expectativa. Isso para mim é liberdade, sabe? Eu saber que uma semana minha, o prato da maternidade mesmo vai cair, o trabalho vai me ter mandar muito mais e tá tudo bem. E que na outra semana eu vou conseguir dar um foco maior ali pro meu filho, enfim, para coisas minhas. Eu acho que essa liberdade do empreender é o que vale a pena, porque a verdade é que você trabalha muito mais, né? É tiro, porrada e bomba, é lágrimas, é resolver problema todos os dias, é fazer muito do que a gente não gosta ali para ter um resultado do que a gente espera, para a gente deixar o legado daquilo que a gente acredita. Então, para mim, essa liberdade é o que vale a pena todos os sacrifícios que são feitos, né? E que a gente precisa falar, né, gente? Também não dá para ficar romantizando, porque é punk mesmo, mas essa liberdade, para mim, é o que faz tudo valer a pena. E essa questão dos pratinhos, né? A gente fala muito sobre equilibrar os pratinhos, mas eu acho que liberdade também é você poder saber com antecedência qual prato que vai cair. Eu tô pensando muito sobre isso, assim, quando você empreende, você fala assim, você tem uma visibilidade ali dentro. Então, igual a Nath falou, eu vou ter uma semana que vai estar muito focada no trabalho. Então, eu já consigo ter essa previsibilidade de que o prato, talvez um prato ali da minha casa não vai estar tão organizada igual, né, ela está em outros momentos.
mas eu já tenho essa previsibilidade, o prato que vai cair essa semana vai ser esse. O prato do filho, né, da maternidade, é muito difícil se deixar ele cair, ele não vai cair nunca. Ele é o prato que vai estar ali, você vai estar segurando ele aí, às vezes de forma mais equilibrada, às vezes de forma menos equilibrada, mas o prato da maternidade a gente tem que estar sempre com ele ali, né, porque filho é uma coisa que demanda 100% da gente. E liberdade, para mim, o empreendedorismo me trouxe muita liberdade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui do mundo corporativo durante 12 anos aí, trabalhei em empresa multinacional. E falando de forma muito aberta aqui com vocês, liberdade para mim hoje, que é uma coisa que o empreendedorismo me deu, meu filho ontem foi tomar vacina, eu levei ele para tomar vacina, ele ficou com o braço doendo e estava chorando na escola. E a escola me ligou, eu tinha uma reunião, falei, Nath, você vai ter que fazer essa reunião, eu vou lá buscar o Gael, porque ele tá chorando, tem 2 horas que ele tá chorando. Se eu tivesse no mundo corporativo, eu não teria essa liberdade, né, porque eu teria que pedir pra alguém e tal. Então, essa liberdade de poder, quando a maternidade te chama, você poder atender, é só o empreendedorismo que te dá. E não pode romantizar, porque não vai ser todas as vezes. Às vezes isso pode acontecer, eu vou estar em São Paulo numa reunião. Mas, assim, de forma geral, eu acho que essa liberdade de planejamento de horários que o empreendedorismo deu pra gente, isso é uma coisa, assim, que, dentre todos os pontos do empreendedorismo, pra mim, é o mais legal, assim, o que eu mais sinto, que eu fico feliz mesmo de ter escolhido o empreendedorismo como meu caminho profissional. Eu ia falar isso, que eu acho que uma das coisas que liberdade, né, que vocês trazem aqui é isso, a liberdade da escolha, né, que é isso, escolher qual pratinho você vai segurar mais, escolher, né, ter esse poder de escolha, que muitas vezes dentro do ambiente corporativo você não tem tanta liberdade de escolher ali, porque você não tem essa flexibilidade, né? Inclusive, escolher os pratos que você quer quebrar. Exato. É isso. Não a previsibilidade do que vai, mas o que você escolhe quebrar também. A Dani, né, uma das convidadas que veio aqui, ela falava assim, eu não dou nem pena o prato cair, eu pego e jogo no chão mesmo. Isso é isso, você escolher, né? Não, esse vai cair. Então, é isso. Quando Tá eu tudo falei certo. prato da maternidade cai, já é questão de tempo, né? Então, claro. eu posso ter tempo. Lógico. É como a Abril falou, qualquer coisa que vai acontecer em relação aos nossos filhos é prioridade. Mas assim, gostaria de poder levar ele na natação toda semana? Gostaria, posso fazer isso? Não, não dá. No momento que a gente tem hoje da nossa empresa de crescimento, o que a gente quer, o planejamento, por isso que eu falo que é um gerenciamento de expectativas, né? Aonde que eu quero chegar com a minha empresa? Aonde que eu quero chegar com o meu empreender? É o que a gente sempre fala aqui. Você começou a empreender para quê? Você começou a empreender para todos os dias você buscar e levar seu filho na escola e aí você entrou num looping ali que você não tá nem um dia de semana. Tá errado. Mas aí você precisa entender o quê? Você vai ganhar o dinheiro na velocidade que você gostaria, buscando todos os dias, levando seu filho à escola todos os dias, levando a natação toda semana? Não sei, sinceramente, se você vai conseguir chegar nesse caminho, nessa velocidade. Então, é muito nesse lugar, assim, sabe? De entender os momentos, De né? entender os momentos, né? Estamos num momento que a empresa está demandando muito da gente. E aí, o que a gente quer com a nossa empresa? Em termos de faturamento, em termos de posicionamento, em termos de resultado. Isso é possível hoje com o ritmo de vida que a gente leva? Sim ou não? Com o que a gente quer? Sim ou não? Então, a gente sempre tem que estar voltando, né? Para dentro, que é Total. muito o que o Impulsa faz, né? Que é justamente isso. Volta para dentro para você entender o porquê daquilo que você está fazendo. É isso aí. E só, assim, a gente está vivendo na prática isso, a liberdade de poder escolher estar aqui num dia de semana também gravando, e isso o empreender traz. No Reimpulsa somos 3 Jus. A terceira, Juliana, ainda está no mundo corporativo. Então, ela não pôde estar aqui hoje gravando com a gente. Então, é o que você falou. Quando eu estava no mundo corporativo, eu não tinha essa escolha de, eu vou decidir e vou fazer isso. Não, você tem que recorrer a alguém e ver se é possível, né? Então, a gente está vivendo isso na prática hoje aqui também com vocês. Isso é muito do feminino, da mulher, né, gente? Sim, porque eu e a Nath, a gente sempre fala que se nós fôssemos 2 homens, a nossa empresa já teria, assim, no mínimo umas 3 vezes o tamanho que ela tem. Porque, de fato, a maternidade e para a mulher, a gente ainda, né, ontem, por exemplo, a escola não pensou em ligar para o pai do meu filho. Acho que eles nem têm telefone. Assim, tem, desculpa. Mas Tem o telefone. mas é a mãe mesmo, Mas é a mãe, isso acaba
tem a mãe que é chamada e a gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. E o nosso tempo, ele é mais dividido mesmo. E assim, a gente já chegou num ponto que assim, tá tudo bem, a gente vai crescer de forma um pouco mais lenta do que a gente poderia crescer se a gente fosse homem e nossas 24 horas do dia fossem dedicadas pro negócio. Sim, mas a gente cresce de um jeito que é saudável pra gente, dando atenção pros nossos filhos, estando com a nossa família, então tá tudo certo. E é coerência. Não. Nossa, olha. E sintonia. Que sintonia. Eita, É, coerência. Isso que a Nath falou, né, de voltar pra dentro. A gente fala sempre isso. Lá no Impulso, a gente tem a nossa metodologia, que é o indo, olhar pra dentro, o que tá pulsando e o que tá impulsionando. E a gente sempre fala isso, que às vezes você tá ali no impulsionando, né, tá fazendo, tá acontecendo, mas às vezes você tem que também parar, olhar pro Insta, aquilo ali tá fazendo sentido. E eu acho que vai muito nesse lugar. Às vezes, quando seu filho tá menor, às vezes você vai pesar ali em algumas coisas, depois você consegue alavancar mais, e faz parte desse processo. Linear, né, gente? E uma das coisas que eu acho que vocês falam muito, né, como empreendendo, sendo mães, é realmente tirar a abordagem romântica desse tema, né, mas também não trazendo a culpa junto, porque eu vejo que muitas vezes vem esse lugar da culpa, né, que vem junto aí com muitas mulheres. E aí, Bru já até falou um pouco você trabalha no mundo corporativo, e eu queria saber um pouquinho mais, assim, de como que foi essa construção do DIG, que eu acho que ele veio muito, não necessariamente junto com os filhos, mas que teve ali também, né, uma transição que vocês fizeram. Não sei se foi ali, né, relacionada em si com a maternidade ou com o empreender, mas como que foi essa transição do profissional de vocês para construir a DIG e também de olhar para esse pilar da maternidade, se teve esse viés ou não? Pra mim, toda a transformação da DIG, ela passa, é uma junção da minha vida profissional com a minha vida pessoal. Então, a DIG, ela surgiu em 2019. Eu tava ali, eu já tinha o Luca, que é meu filho, tem 2 filhos, um de 8 e um de 4. Eu já tinha o Luca, e o Luca era pequenininho quando a DIG surgiu. E eu lembro que quando o Luca nasceu, eu fiquei com uma fome de conseguir, falei, não, agora eu quero ser uma profissional ainda melhor. Acontece com algumas mulheres e não acontece com outras. Também não tem uma coisa que, é assim que acontece e pronto. Não, comigo aconteceu. E aí a gente criou a DIG, né? Eu e a Adriana criamos a DIG em 2019. E eu trabalhava no mundo corporativo, tinha o Luca. Quando veio a pandemia, eu fiquei grávida do Gael. E eu tava no mundo corporativo ainda, num relacionamento de 22 anos. Eu namorava com meu ex-marido desde que eu tinha 16. A gente fala que era 22 anos bruto e uns 20 líquido. Uns 19 líquido ali, teve uns intervalos. Mas estava ali já com ele há muito tempo. E no ano de 2022... Agora, gente, é tão doido isso, né? Porque eu já nem sei mais a cronologia dos fatos. Mas a gente decidiu e a Nath falou assim, olha, a DIG só vai crescer se a gente, de fato, olhar para ela como uma empresa. E eu lembro que eu me separei em abril de um relacionamento ali de 22 anos com 2 filhos, um de 4 e um de 1 ano e meio. E 3 meses depois, eu pedi demissão da empresa no mundo corporativo que eu estava há 12 anos. Então foi uma transformação completa. Completa e gigantesca. E eu falo que assim, hoje eu olho para a Bruna que tomou essas decisões e falo, que mulher corajosa, que louca. Primeiro que louca, depois que corajosa. Sim. Porque demandou muita coragem. Mas o fato de eu estar no ambiente da DIG, assim, e estar em contato com tantas mulheres que me inspiravam, né? E estar em contato todo dia com a Nath, ali, com a Adri, isso me fez criar uma força, gente. Mas assim, e eu ficava assim, eu lembro que eu pensava, né? Teve uma vez que eu pensei em uma coisa que foi muito determinante, assim, para as minhas decisões. Que eu falei, eu estava num momento bem crítico, assim, em relação ao trabalho, me dividindo muito. E em relação ao meu relacionamento, que eu pensei assim... eu desejaria esta vida que eu tô vivendo para a pessoa que eu mais amo no mundo? E aí, na hora que eu me fiz essa pergunta, que foi muito profunda, a resposta foi não. Eu falei, não, eu não desejaria. Não, tô toda arrepiada. E aí, eu falei, então eu preciso mudar. Eu preciso ter coragem para tomar decisões que, de fato, vão me levar para a vida que eu quero viver. E aí, o primeiro ponto foi, né, sair dessa relação de 22 anos, que teve frutos maravilhosos, meus filhos, né? E que foi muito boa enquanto durou. E depois, 3 meses depois, pedi demissão de uma carreira que era muito promissora para investir no meu sonho.
Isso Então, aí é descobrir como profissional, né? Porque eu... como mulher e como pessoa e então, como além mãe. disso, é... E assim, vendo de fora, você tava num momento e num estado muito confortável dentro de uma empresa, num relacionamento, né? Segura. Mas Muito, muito. E a gente mora no país Bellary Hills, É. tradicional família mineira, né? Exato. Então as pessoas olhavam pra mim e falavam: Louca. gente, você é muito doida. Essa família doriana, essa vida ótima, tá tudo muito certo, né? E eu sabia que não tava, então tive que tomar essas decisões aí. E a DIG me ajudou muito, né? Como eu falo, tá? Entre mulheres que me impulsionavam, que estavam comigo, que eu via e falava: não, é isso que eu quero. Foi muito importante. E que bom que você tomou essa coragem, né, Bru? Porque foi isso que te trouxe até a mulher que você se tornou hoje, né? Que eu tenho certeza que além de todo esse orgulho que você tem de si, é muito mais alinhado aí com a sua essência mesmo, né? Com a sua felicidade. Com certeza. Aquela Bruna, ela nunca estaria aqui. Eu tive que causar essa transformação em mim mesma pra gente chegar aqui hoje, né? Pra estar aqui com a Nath, pra Dig ser o que ela é hoje, né? Com certeza. Nossa, porque eu vejo um filme, assim, né? Eu revivo tudo isso com a Bruna e é muito louco, porque a gente esquece das coisas mesmo, né? E hoje, quando eu vejo, assim, eu falo assim, nossa, a gente vai esquecendo, né? Eu falo assim, nossa, realmente, né? A Bruna é outra pessoa hoje. Mas o meu teve tudo a ver, assim, sabe, Ju? A minha... Quase que foram filhos juntos, assim, a maternidade... Eu falo que a maternidade, né, ela... Eu nunca estive tão cansada, mas eu nunca tive tanto fogo mesmo de realização. Eu ia falar fogo no rabo de realização. Porque é isso, sabe? A maternidade te traz um senso de, cara, eu tenho que dar meu melhor, sabe? Eu tenho que gastar energia onde eu sou boa mesmo, e é isso que eu tenho que entregar para o mundo. E é isso que eu quero fazer, e uma coragem também, sabe? E eu acho que tira um pouco também dessa limitação de julgamento, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo. Ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, nossa, mas e se eu falar isso? E a maternidade me ajudou muito nesse lugar, assim, de tipo assim, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito. E meu filho me trouxe isso. Então eu sou muito grata. E me transformou em todos os sentidos, assim, sabe? Até falando de uma maneira meio positividade, assim, tóxica, né? Mas eu só consigo ver coisas positivas, assim. Eu sou uma grande entusiasta, assim, da maternidade nesse sentido. Eu acho que não é para todo mundo mesmo, não é todo mundo que quer ter, não tem que ser uma coisa imposta. Eu não acho que ai, nossa, toda mulher nasceu para ser mãe. Claro que não, gente. Isso aí é uma coisa que muda a sua vida profundamente, assim, para sempre, né? Então, assim, você não tem a mesma liberdade de tempo, de agenda e, enfim, mas traz isso muito forte, né? Uma transformação mesmo. E para mim, assim, a DIC surgiu em 2019, como a Abril falou, e aí o nosso negócio foi crescendo de uma maneira rápida, e eu estava à frente da contabilidade da minha família, uma empresa de 60 anos, eu era responsável por 3 áreas super importantes, uma empresa de mais de 1.000 clientes, 300 funcionários, eu era responsável pelo RH, o marketing comercial. Então, assim, eu já trabalhava igual uma louca, né? E quando a DIC surgiu, eu falei, nossa, que legal isso aqui, que delícia. E aí veio com um movimento muito do presencial e a pandemia chegou e foi um tapa na nossa cara, né? E o meu filho, ele veio no momento, quando eu fiz 35 anos, eu falei assim, nossa, tô trabalhando muito, não posso engravidar agora, eu vou congelar óvulos. E eu tomava pílula há 17 anos. E aí eu tirei a pílula pra congelar os meus óvulos e eu engravidei. E aí eu engravidei no meio da pandemia. E eu chorava, eu me culpava, falava assim, gente, tô muito burra. Porque naquela época ninguém sabia, né, o que ia acontecer. Eu falei, gente, como que eu engravido no meio de uma pandemia de saúde? Enfim, Ninguém sabia nada. nada, né? Mas é isso, ele escolheu vir, né? Precisar. E ele, eu vou te falar, viu? Ele foi assim, enviado. escolheu mesmo. Foi. Porque, enfim, né? Isso é contra o dia aí. Mas, tanto que eu demorei pra descobrir que eu tava grávida. Porque como eu tomei pílula há muito tempo, eu falei, sei lá, você vai ficar sambada, né? Ciclo desregulado e tal. E aí, quando eu descobri, eu falei, nossa, que loucura. Mas logo depois também... Aí eu já tava grávida também. Aí o Nath e ela tem 2 meses de diferença. Aí a gente dela e Luísa junto. Tamo louca aqui na pandemia, tudo grávida. Tá tudo certo, vai dar Às vezes tem uma foto super legal, depois eu mando vocês colocarem esse coach aí, que é sonho. A galera nem encontrava, né, essa época e tal. Os meninos nasceram na pandemia, que era aquele protocolo, enfim. E então, assim, veio isso muito forte, né? Então, meu filho, ele me trouxe essa coragem.
ele me trouxe também um cansaço, né? E que não dá pra não falar sobre isso, né, gente? Então, assim, muda muita coisa no relacionamento também. Você vai ajustando outras coisas ali, né, na sua vida, mas no meu caso, assim, foi muito, muito rico, assim, é até hoje, muito rico. Eu falo assim, né, que a maternidade ensina muito pra gente e segue ensinando, né? É isso, meu filho também vai fazer 5 anos agora, eu falo, nossa, e é engraçado porque a gente traz isso aqui. Pra mim, eu também fui mãe no meio da pandemia, eu engravidei até antes, mas enfim. E no meu caso, eu trago que o sonho da maternidade, o sonho não, nunca tive sonho da maternidade, mas o sonho, assim, de ficar grávida, eu acho grávida maravilhosa, e eu falei, nossa, ficar grávida, delícia. Passei mal pra caramba na gravidez. E aí, meu filho foi prematuro, fiquei, assim, 1 mês no hospital, na pandemia. Então, assim, eu e meu marido, a gente tinha que revezar, não podia ficar os dois juntos, como 1 mês, assim. Então, chegamos em casa, aquela loucura. E eu tinha acabado de passar por uma transição, tava começando com as consultorias e tudo, já tava meio que entendendo ali como é que funcionava online, né? Porque tava naquela fase. Então, pra mim, a maternidade, no início, me trouxe... Eu não falo que eu tive uma depressão, assim, mas eu tive um pouco ali daquela confusão inicial. E até eu conseguir retomar, né? Que eu falava assim, gente, acho que eu nunca mais vou ser criativa na vida. Assim, me deu uma confusão muito grande. Eu não consegui delegar muito, né, os cuidados dele, porque eu fiquei muito protetora ali no início. E aí, depois passa, né? Então, eu falo assim, que é isso. Depois passa, eu falo assim, nossa, eu nunca mais vou ser aquela, né? Que eu também sempre fui de empreender, de fazer as coisas. E aí, eu me senti totalmente improdutiva nesse primeiro ano, assim. E eu ficava me culpando muito, porque eu gostava de trabalhar, gostava de fazer as coisas, mas eu não dava conta, minha cabeça não funcionava. E aí, depois, hoje, eu vendo, né, é isso que você fala, assim, na hora que a gente vê, ela fala, nossa, como que a gente vai mudando e como que a maternidade também ensina a gente, porque é isso. Hoje eu olho também pro Gustavo e falo, nossa, ontem a gente tava lá à noite, ele no meu colo, aquela vida louca ali, né, e o trabalho acontecendo, porque a gente dá conta, e são eles que são inspiração mesmo pra gente, né, porque a gente olha e fala, não, dá tudo certo. Então, é muito legal ver que cada maternidade é uma mesmo e... E a comparação é muito nociva nesse lugar, né? Porque a gente vê, né? Aí veio uma mãe que amamentou. Eu não consegui amamentar. Eu também, 3 meses, olha lá. Eu não consegui. Então, assim, aí você vê uma mãe que às vezes conseguiu voltar rápido e tal. Aí você fala assim, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Eu me perdi de mim e tal. E a gente tem que se respeitar. Porque, desculpa, porque cada pessoa vai viver um processo. Né? E isso até, o podcast surgiu muito nesse lugar, assim, também, porque a gente falava, nossa, existem, né, assim, acho que em todas as áreas, mas na maternidade existem, assim, né, N conversas sobre, blogs sobre, tem a opinião disso, a opinião daquilo. Os manuais prontos do que fazer e do que não fazer. E a gente falou, não, a gente não quer falar de maternidade aqui, a gente quer falar dessa mulher, que é possível se reencontrar, sendo que você pode ter sido potencializada logo após a sua maternidade, pode ser que não, pode ser que você resolveu, né, ou seguir outro caminho, mas quem é você, né? Porque é isso, a maternidade não anula quem somos, pelo contrário, potencializa, né, assim, trazendo muito mais a beleza dessa versão que a gente às vezes vai conhecer depois do filho, porque eu sempre brinco, né? Eu falo, nossa, quando o Gustavo nasceu, eu falei, meu Deus, meus anos de terapias foram todos por água abaixo. E começar tudo de novo. Fase 1, volta, revés. Deu ruim aqui. Pode começar. Quem é a Juliana mesmo? Mas eu acho muito potente revisitar as histórias que a gente acaba esquecendo mesmo. E eu conheci vocês no Dig, porque eu sou digníssima. Então, assim, eu não consigo enxergar vocês duas, empresa familiar, no mundo corporativo. Eu falo, gente, não consigo imaginar. E a gente revisitar a nossa história é tão potente, é tão necessário de não esquecer esse lugar. Porque se hoje a gente tá no lugar que a gente tá, é devido a tudo que a gente viveu, a todas as nossas experiências, né? E a gente sabe que muitas vezes os projetos nascem de dores e demandas pessoais. Como foi que vocês se uniram e transformaram suas próprias experiências em um projeto tão potente como a DIG? E quando sentiram que ali era o lugar de seguir pulsando a missão de vocês? Nossa, eu vou falar e vamos ver se abre o sentimento. Em 2019, como eu ficava à frente da Matur, né, que é essa empresa familiar, o meu pai, ele é muito empreendedor e ele é muito inquieto. Então, ele sempre ficava assim, vamos no evento não sei aonde, vamos não sei aonde. E a gente ia para Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba. E ele ficava assim, não é possível que não tenha um evento de empreendedorismo em Belo Horizonte, que a gente vai aprender sobre gestão na prática e tal. E resumindo, ele quis fazer um evento. Ele falou, não, a gente tem muito cliente aqui na Matur, ainda que seja, a gente tem muitos cases aqui, ainda que seja para 300 clientes nossos, vamos fazer um evento que seria para 300 pessoas, foi para 1.000 pessoas, que foi o do It Now. Uau! Eu nunca tinha feito evento na vida. Aí fez o para 1.000.
fez um pra 1000, por uma feitura. E aí, nas minhas redes sociais, eu falava disso. A Adriana, que é a nossa sócia, que também é fundadora, que tem um papel super estratégico. As pessoas, mas a Adri saiu da DIG. Não, gente, a Adri só não é a cara da DIG, ela não tá no dia a dia, mas ela continua com a gente, firme e forte. A gente tem uma sociedade muito saudável, muito legal. E aí, a Adri me seguia por causa do direito, né, que a gente fez direito juntas. Ela foi no evento e chegou lá, ela encontrou a Bruna. Ela e a Bruna são amigas de anos. E quando elas viram lá, elas falaram assim, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Como assim que a gente estava junta anteontem e a gente não falou que estaria nesse evento de gestão? E aí elas falaram, pô, nós mulheres, a gente não fala disso, né? A gente é engolida pelos assuntos da maternidade. A gente é engolida, tipo assim, eu tô vidrada nessa roupa sua, Ju. Tipo, vai na nota tipo, senão de que é. Porque isso são assuntos que permeiam muito o nosso universo feminino, né? E a gente vai conversando sobre isso. E a gente não fala de negócio, né? Eu falo, gente, meu marido, ele sai e ele volta falando que fulano fez isso aqui na empresa dele que deu muito ruim. E aí ele aprende com esse erro. Ciclano fez isso aqui lá que deu muito bom. E aí elas falando sobre isso, não vamos deixar morrer essa chama aqui do evento, vamos conversar, vamos encontrar uma vez por mês pra gente falar sobre negócios. Tava a Bruna e a Adri. E a Adri falou assim, eu conheço a Natália que tá fazendo esse evento aí. E assim surgiu, gente, o Do It Girls, que nem era DIG. Eu conheci a Bruna no almoço no Guaja, em junho de 2019. As pessoas não acreditam que a gente não era amiga, mas a gente nem se conhecia, nunca tinha visto a Nath. Não, nunca tinha visto. É difícil de acreditar. Não, gente, sim. E hoje é família, né? É. Sim, a gente tá junto o dia inteiro, é a pessoa que mais sabe da minha vida, que eu mais divido, alegrias, tristezas e tudo. Até engravidar juntas, né, gente? Pura. Exatamente. Tipo isso, que eu nunca tinha nem feito essa relação. Mas até pra engravidar junto foi, e sem querer. E aí, o Do It Girl surgiu assim, e a gente falou assim, e na hora que elas me chamaram pra almoçar, que elas falaram isso, eu falei assim, gente, eu tenho essa dor, eu aqui tenho equipe, trabalho com cliente, eu tentava fazer parte de alguns grupos que eu não me sentia pertencente. Então, assim, eu ia e eu não dava sequência, porque eu não sentia que ali eu tinha um acolhimento, que eu tinha um espaço, enfim, de troca. Às vezes eu ficava acuada, e olha que eu sou uma pessoa bem extrovertida e tal. E na hora que a Adri me falou isso, eu falei, putz, Dri, eu sou essa pessoa, que eu também gostaria de ter esse espaço. Mas eu falei, vamos almoçar. E a gente almoçou, e aí a gente marcou o primeiro evento da Do It Girls, na Matur, que eu falei assim, não, a gente falou, cada uma chama 3 e tal, a gente faz um negócio ali para 12, 15 mulheres, tem um espaço ali na minha empresa. E esse primeiro evento nosso, foram 30 mulheres. E eu lembro como se fosse ontem, né, Então, pra mim, eu senti naquele dia, e eu senti num momento que foi muito emblemático pra mim, assim, muito especial. Eu não conhecia a Bruna, e a gente conheceu no almoço, e a gente marcou o encontro, e a gente fez esse encontro. Foram 30 mulheres, e a mãe da Bruna tem a Sil Souza, que é um ateliê de bem casados e de melhor bem casados. Quem não conhece, é isso que eu ia falar, que é o melhor. Faça essa compra, se dê esse presente. Ou não façam, porque vocês... Não, cá fazer, não. É alegria, ó. Isso é alegria pra vida. É verdade, merecemos mesmo. E ela levou um bolo dark, que é um bolo que o que eu mais gosto até hoje, o sabor. E a gente fez o encontro lá, e na hora que a gente foi partir o bolo, a Cacá, que é a irmã da Bruna, falou assim pra mim. Ela falou assim, eu senti um negócio aqui hoje, que eu não sei explicar. Isso aqui vai ser muito grande. Isso aqui que vocês criaram é muito especial. E eu falei, gente, eu senti isso também em mim, e foi muito forte aquilo, sabe? E eu tinha acabado de conhecer a Cacá, né? E assim, eu falei, eu senti isso também, e eu senti isso muito forte. E aí, quando a gente começou a ter os encontros, que todas as mulheres que iam lá e falavam assim, gente, isso aqui também é a minha dor, eu também gostaria de ter esse espaço. Eu também, esse negócio de gente, de mulher, a rivalidade feminina é um negócio que só empurra a gente pra trás. É só a gente que se ferra nessa, sabe? Então, assim, na hora que a gente começou a ver ali, e que as mulheres falando e trazendo, a gente falou assim, cara, isso aqui é muito potente, isso aqui é muito forte. E assim foi, mas eu senti naquele dia, pelo meu filho, assim, de tão forte que foi, assim, e foi um negócio pequeno, tá, gente? Parece que a gente fez um negócio assim, nossa, e tal. Não, foi um movimento pequeno ali, mas muito... Mas grande o suficiente para vocês entenderem que sentirem, isso, né, gente? E eu preciso falar que hoje a DIG só tá desse tamanho por constância. Porque também não é só isso que vai fazer o seu negócio ir pra frente. Então, assim, tem, né, no caminho muita persistência, disciplina, constância, muito tombo, mais acertos do que tombos, mas... Mas os tombos ensinam muito, e sem eles você não chega, você não cresce. Mas sentir foi ali, pra mim. E quando você tem contato com algo que você tá fazendo e que tá alinhado com a sua missão, você sente. Sente.
acho que vocês devem Com certeza. E eu sempre, né, eu tava no mundo corporativo, mas sabe quando você sente que você... Eu falei, gente, eu vim aqui, eu assim, sou muito... Minha espiritualidade é muito forte, né? E eu sempre conversava com Deus, assim, eu falei, Deus, eu sei que eu tô aqui pra alguma coisa, assim. E é difícil, às vezes, a gente acreditar que a gente tá pra uma coisa grande. Só que é isso, a nossa fé tem que fazer acreditar que a gente tá pra uma coisa grande, porque a vida é uma coisa muito especial, né, gente? A gente tá aqui nesse mundo, nesse planeta, com essas pessoas. É todo um jogo que foi feito pra você ser feliz, pra você conquistar coisas. Então, quando você tem esse contato ali, primeiro contato com a sua missão, você sente. Eu acho que a gente sente. Só que o que acontece? Hoje a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, principalmente nós mulheres, principalmente quando a gente é mãe. Então, às vezes, eu sinto que muitas mulheres têm contato com isso, com essa missão delas, mas o contexto que ela vive, a sociedade que ela vive, faz com que ela muitas vezes desista. E a DIG tá ali para mostrar para ela que é possível que ela faça escolhas que nem sempre vão ser as melhores escolhas e que vão dar tudo certo no primeiro momento, mas que essas escolhas, elas são possíveis, sabe? Tem muita gente que acha que não é possível conciliar a maternidade com carreira ainda. E eu acredito que existam pessoas que de fato não queiram conciliar e tá tudo bem também, mas é uma decisão, né? E a gente até estava falando aqui antes de que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, não vai ter como ser perfeita profissional, perfeita mãe. Quando eu tive meu primeiro filho, o Luca, eu lembro de um dia, ele tinha uns 4 meses que eu saí pra almoçar com 2 amigas minhas, eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Mas é porque naquela época, o que eu pensava? Que eu ia conseguir ser a mãe perfeita. Esse papo parece clichê, gente, mas não é, a gente tem que relembrar. É real, eu achava que eu ia ser a profissional perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, e não dá, a gente tem que fazer concessões, tem hora que eu não vou ser, tem hora que eu vou ser uma mãe que é uma mãe pior mesmo, a escola pode falar assim, olhar pra mim, A mãe impossível. A mãe impossível, e eu tenho certeza, gente, que a escola olha pra mim hoje e ela fala assim, ela não é a mãe perfeita mesmo. Ela é uma mãe que ela consegue ser. Eu não sou a mãe que vai fazer 1 milhão de coisas. Eu não vou ser a mãe que vai estar lá todos os dias. Eu vou ser a mãe que às vezes vai precisar faltar uma reunião. E antes eu achava inconcebível isso. Hoje eu tenho certeza que para eu ser a profissional que eu sou e para ser a mãe que eu sou, de vez em quando eu vou ter que faltar a reunião da escola. E de vez em quando eu vou ter que sair de uma reunião do trabalho para pegar meu filho que tá chorando na escola. E, Bru, eu venho muito com o olhar de fora. De lembrar que antes de mãe, vocês são mulheres. E assim, escutando tudo isso, eu só consigo te falar que você dá o melhor exemplo para os seus filhos. Você não precisa estar 100% ali presente fisicamente. O que você está construindo com a Nath, com a Adri, impulsionando tantas mulheres, assim como eu tô na DIG, isso é o melhor e maior exemplo que você pode dar para os seus filhos. De estar alinhada com você, com o que você acredita, com a sua missão, mostrando para outras mulheres que sim, é possível. E o tanto que é potente essa rede de impulsionamento, reimpulsionamento, quando tem mulheres olhando para a mesma direção. Isso faz toda a diferença. Inclusive, a gente até falou com uma das meninas no encerramento do Incendeia, né? Um desafio que a gente tem, que inclusive a gente lançou logo depois da vivência do DIG. E a gente teve, assim, praticamente todas as participantes do desafio vieram do DIG, né, de conhecer a gente. E uma das meninas que estavam lá, ela estava até falando, né, que ela estava se permitindo alçar novos voos, que a filha dela estava com 11 anos. E ela estava começando a entender o que ela sonhava, porque ela tinha... era. E aí, logo depois, teve uma frase que eu até vi que a Paulinha mandou, que era assim, a gente precisa de um mundo que mais mães possam sonhar. Porque é isso, por que não? Você não pode realizar isso, né? Assim, porque eu tenho que estar com meu filho, eu preciso ser a mãe perfeita, eu preciso... Gente, a gente precisa ser a mãe necessária para os nossos filhos e a gente pode sonhar também. Não, a gente deve. Porque isso nos torna uma mãe melhor, porque senão eu não seria você. E aí você seria uma mãe ali que muitas vezes ia perder mais a paciência ainda, porque você não ia estar abastecida com o que te preenche, né? E aí entra para um caminho muito... né, que eu acredito que nenhuma de nós gostaria de seguir e ser exemplo para os nossos filhos, né? E depois a gente joga essa carga nos filhos, né? Sim, total. Com certeza. Não, deixei de fazer isso por você. Não. Aí ele vai, mas quem pediu? Problema seu, vai, vamos para a terapia. Não, e essa questão da permissão, né, também, eu até lembrei também da aula que a gente teve, dessa coragem de crescer, né, que você estava falando assim, a gente nasceu para crescer, a gente nasceu para ser grande.
Eu acho que, assim, até a gente aceitar essa permissão, nos dar essa permissão, sim, eu quero crescer. Sim, eu quero ir além ali da minha lealdade familiar, da minha lealdade da sociedade, do que é imposto, né? A gente dá esse passo a mais, eu acho que requer muito essa clareza, muito interna mesmo, assim. E quando a gente sente essa faísca, igual vocês sentiram ali, né? Assim, de, nossa, é isso que eu quero, né? Assim, colocar no mundo. Porque até a Paty Perdigão, que estava aqui antes, ela trouxe isso, né? Assim, do nosso propósito, a gente desmistifica muito esse lugar do propósito, né? No Impulsa. Mas que ela fala, o propósito para mim nada mais é do que servir né, ao mundo ali com o que é o nosso talento, habilidade, mas muito mais nos servir, né, junto. Então, assim, senão não faz sentido nenhum. Então, no momento que aquilo ali deu essa faísca, falou, opa, isso aqui me serve muito, né, porque me abastece. Quando a gente sente, a gente não tem dúvida. Se alguém ainda tem dúvida, mas será que eu já senti? Você não sentiu, porque quando vem, a gente sente pra valer. Venha é no caminho, gente. Venha trabalhar. É isso aí. Não vem parar. E muitas pessoas trazem o propósito como uma licença poética para, mas eu ainda não descobri meu propósito, então eu não vou. Bater na porta. Esse não é meu propósito, então eu não vou abraçar essa oportunidade. Ô, gente, e uma mulher que faz escolhas em benefício próprio é uma micro-revolução, assim, diária que ela faz. Porque as mulheres, naturalmente, não tomam decisões que vão favorecê-las, que vão favorecer a felicidade dela, que vai favorecer o que ela quer. Muito pelo contrário, a gente sempre toma decisões que vão favorecer quem está ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos companheiros, é o servir. Então, quando a gente toma uma decisão que vai nos favorecer, vai favorecer a gente mesma, eu acho que assim, são micro-revoluções que a gente vai criando uma revolução maior. Eu li uma frase tão bonita que é: vocês são um contato de emergência do filho de vocês. Então, nunca se esqueçam disso. Que a gente só transborda aquilo que a gente tem. Então, a gente só consegue amar quando a gente se ama. A gente só consegue cuidar quando a gente cuida da gente. Né? E assim, falando em cuidar, eu quero voltar novamente para esse senso de comunidade, dessa rede de apoio. Eu gosto de falar que a nossa rede de apoio é o nosso lado mais forte. E do quão precioso isso é. A gente acredita muito nesse suporte, esse poder do suporte certo, que transforma tudo, pessoal e profissionalmente. O que significa para vocês ter uma rede de apoio verdadeira? E como a DIG constrói esse lugar de acolhimento e força para além do conteúdo? Vou falar da primeira rede de apoio para mim, em termos de maternidade, sendo rasgada aqui, que é a mais importante, que eu falo, gente, dinheiro é liberdade e a melhor rede de apoio é a Paga. Melhor. Então, assim, se é mãe, dinheiro é muito importante. O nosso trabalho, ele tem que dar resultado. Ele tem que dar dinheiro mesmo. Sabe, porque a rede de apoio, nesse sentido, quando eu falo Paga, gente, é um plano de saúde, é você pagar uma escola, é babá, enfim. Isso facilita muito a nossa vida, a vida da mãe. Então, essa rede de apoio é super importante. Eu acho que a pessoa que você decide, né, normalmente, né, um filho, ele, enfim, na maioria das vezes é decidido de uma forma em conjunto com uma outra pessoa, né? Então, eu acho que isso também é super importante, falar sobre isso. E muitas vezes educar mesmo, sabe? E mostrar, falando assim, olha, isso aqui, essa carga mental, pra mim tá muito pesada, eu preciso de que você faça isso. Acho que a gente tem que também tirar um pouco desse negócio, tipo assim, só eu que dou. Eu tenho muita amiga que é assim, só eu que faço isso bem pro meu filho, só eu que. E vai botando a carga nela, que eu falo, você tá maluca. Não. Outras pessoas podem fazer isso também tranquilamente. E tem que delegar e largar um pouco também, sabe? Claro que, né, gente, dentro de... É o que eu falo, se meu filho tá num lugar que tem segurança e amor, é isso. Agora, se ele tá vestido igual um palhaço, com a blusa de bolinha, a calça de listrada e uma meia assim, porque não fui eu que botei a roupa dele, tá tudo certo também. E tá tudo certo, e é isso. E agora, a rede de apoio da DIG, cara, esse ambiente faz toda a diferença. Porque é um ambiente de mulheres que elas não só te inspiram, sabe? Mas elas te ajudam. É um ambiente que a DIG, a gente fala que a DIG tem 3 funções, né? Ela entrega o conteúdo que você precisa para empreender, então desde finanças, oratória, posicionamento, vendas, marketing, tudo que você precisa de uma forma técnica. Ela te entrega as conexões, né? É o que a gente fala aqui, networking vale mais que dinheiro. Networking que abre uma porta, que vai ser uma pessoa que vai conhecer o que você está precisando, que já passou por aquilo que você tá passando e ela vai te mostrar um caminho. Então, a conexão é muito valiosa. E a DIG é um ambiente que renova suas ambições. Então, esse ambiente ali de seguro, de você estar ali conversando com outras mulheres, com outras mães, é muito diferente, gente. Você empreender sendo mãe é diferente. Sendo mulher já é diferente, sendo mãe já é de outra forma. Então, esse apoio
é um intangível, Ju, que eu falo assim, todas as vezes que eu vou falar da DIG pra alguém, eu falo assim, cara, a DIG te entrega isso, isso, isso. Mas sabe o que é o melhor que ela te entrega? Eu não consigo tangibilizar pra você. Esse ambiente é intangível. E esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, de falar assim, poxa vida, não, se eu cair aqui, tem outras mulheres me amparando, que não estão me julgando. Então, esse ambiente é muito rico. E isso traz, né? A Abril trouxe o tempo todo na fala dela, assim, tipo, pô, ela passou por momentos muito pesados, muito difíceis, né? Mudanças pesadas ao mesmo tempo. Na hora que ela fala, eu tava naquele ambiente e tal. E eu vi aquilo, o tanto que aquilo ali, sabe, pra ela foi muito forte pra ajudar ela a se reerguer e se manter ali no meio de um processo de muita dor. Então, isso, gente, eu até arrepio, porque isso é tão valioso, sabe? E é tão importante quando a gente tem esses ambientes, porque o ambiente ele tem um poder muito forte. Ele tem um poder de te, assim, de te conseguir te tirar de um lugar desse, de conseguir alavancar, de fazer você brilhar no lugar certo. E ele tem um poder também de te arrastar para um lugar muito ruim. Então, a gente fala sobre isso, não adianta você ser a pessoa certa no ambiente errado. Não adianta, você vai ali ser consumida por aquele ambiente seu, ele vai te minando todos os dias. Então, eu acho que é muito nesse lugar, Ju, mas Mas sabe o que eu acho legal? Assim, eu até contribuí aqui, eu não sou da DIC ainda, né? Ainda, mas eu tenho uma representante maravilhosa lá. Mas assim, observando de fora e observo esse movimento, né? Muitas amigas lá, que eu acho legal, porque assim, muitas vezes a gente fala que as comunidades hoje acontecem, muitas vezes porque quem tá ali por trás, né, é inspiração. E não que vocês não sejam, eu acho que vocês sustentam ali, trazem toda essa verdade, mas o que eu acho muito bonito da DIG é do DIG ou da DIG, da DIG. Eu sempre fico nessa dúvida. Da DIG é que igual a gente teve essa conexão lá, que foi uma pessoa que a gente conheceu no encontro e que levou a gente para um outro ambiente com outras meninas que fazem parte da DIG, e de lá surgiram outras conexões, e assim, é uma comunidade muito viva. Eu acho que vocês falaram até isso na palestra do Sebrae de vocês, que uma comunidade só é comunidade quando os líderes saem de cena e a comunidade continua ativa. E eu acho que conseguir construir isso é o mais difícil, porque muitas vezes ela se sustenta ali, porque eu admiro muito a Nath, a Bru, a Adri, então eu quero estar ali perto delas. E acontece muito disso, de você entrar numa comunidade, num mastermind, em alguma coisa, porque você admira o líder, e eu acho que muito acontece por isso. Mas aquilo ali se perpetuar para além é o legado que vocês deixam, né? E eu acho que isso é muito bonito. E antes de te dar a fala, assim, vou dar meu relato real aqui, que sou uma digníssima. Eu sempre acreditei muito no poder das conexões. E os resultados que a gente ainda não tem vêm das pessoas que a gente ainda não conhece. E isso está acontecendo muito com Impulsa dentro da DIG. Então, assim, o nosso sonho grande vai acontecer já, um spoiler, mas ele está vindo de uma conexão dentre outras inúmeras que a gente fez dentro da DIG com uma mulher que é da DIG. Então, olha isso. E quando eu entrei, que foi há 1 ano e meio atrás, eu tinha acabado de terminar uma sociedade. Eu nem sabia o que eu ia fazer direito. Tinha acabado também de sair de um relacionamento. Eu tava assim, só vou porque eu vi no evento que eu ganhei de presente da Ju, que quando eu cheguei lá, 90% das mulheres eu não conhecia. E eu sou uma pessoa bem relacionada. Eu olhei que ela me incomodou tanto que eu falei, gente, eu preciso sair da minha bolha. Eu vivo. Pelo amor de Deus. E na hora que a Nath começou a abrir as vagas que ainda tinham, que era no final do ano, eu falei, eu vou entrar, não quero nem saber o que é, eu vou. Então, assim, se você ainda tem dúvida, tá aqui o meu relato, porque a gente se conectar com as pessoas certas, no lugar certo, a ambiência muda o jogo total. Muda a gente de patamar, de fase, isso é muito potente. Muito mesmo. E a gente vai percebendo, né, que a gente é muito... Porque às vezes a gente tá num momento ali da vida que a gente se vê e fala assim... Ontem a Ju da Sava, a gente fez um evento e a Ju falou isso. Ela falou assim, eu me via como uma pessoa muito bem relacionada, uma empresa muito consolidada. E quando eu entrei para a DIG, eu vi um mundo de possibilidades que eu não conseguia enxergar. Então, a partir do momento que você se dá a oportunidade de estar em ambientes como esse, é como a gente falou, você renova suas ambições, porque você vê
você amplia suas possibilidades de uma forma que você fala, meu Deus, onde que eu tava? E assim, é todo momento, né, a gente tem que também olhar pra gente mesmo e ver o tanto que a gente é pequeno, né, gente? Às vezes a gente olha pra gente mesmo e fala, meu Deus, nossa, eu tô aqui e tal. E não, a gente é muito pequeno, a gente é um grãozinho de areia no mundo, e existem muitas formas de viver, existem muitas formas de você fazer a sua empresa crescer, existem muitas formas de você fazer o que você pensa reverberar, e quando você tá numa comunidade que amplia seus horizontes, assim, amplia seu pensamento, amplia suas conexões, o jogo muda, e você vê que você pode muito mais do que você achava que você podia, Você né? consegue ir além, né? Com o apoio certo. E eu também reforço que não é só entrar e ficar esperando. Ah, entrei na comunidade, tô aqui. Olha, não tem oportunidade. Vai criar. Se hoje a gente tá aqui, é porque a gente foi criando. Desde o primeiro momento, eu entrei, já fui atrás, fechei o DigMind. Foi. E a gente tirar vai... aderência. Foi maravilhoso e a gente vai criando as nossas oportunidades. É movimento que gera movimento, conexões que geram conexões. Não existe fórmula mágica, Não. gente. Não existe varinha de condão. Nada na vida. Não é assim, né? Precisa das duas partes. E eu até falo que essas redes, igual você falou assim, vocês não eram amigas e hoje são, né, assim, irmãs de vida. Eu falo igual eu e Juju, né? Foi um reencontro também que surgiu disso, assim, de vamos tomar um café e desse café vem fazer uma palestra comigo e vamos criar uma coisa junto e de repente as coisas, né, foram crescendo. E hoje também, né, a gente é grande amiga e grande parceira e de não só profissional, mas de amigas. E eu falo que às vezes a gente subestima também, né, esse lugar. Igual vocês falaram, eu já conheço tanta gente, eu também sou uma pessoa assim, tenho 50 milhões de grupos de amigas próximas mesmo e já fiz muita coisa com a amiga, mas é isso, gente, tem sempre lugar pra gente conhecer mais uma pessoa e às vezes essa pessoa que vai te levar pro degrau acima, você ainda não conhece, como o Juju falou, né? E se você não se abre para essas conexões, não faz sentido. Tanto que lá no Impulsa, desde o dia 1, assim, que a gente falou, vamos fazer as vivências, mas vamos construir a nossa mentoria e tudo. A gente falou, não vamos pro individual. A gente nunca quis ir pro individual, muito porque a gente acredita nesse poder da conexão. A gente falou, vamos fazer os nossos grupos, os grupinhos, que eu chamo de grupinhos, e a Juliana não gosta. Não, Que eu falo, ela não gosta, que eu falo no diminutivo, mas eu falo, eu gosto do grupinho pequeno ali, porque a gente, né, no nosso caso ali na mentoria. Pocket. Pocket potente, né? Não. Grupinho não. Mas é isso, porque e aí o tempo inteiro ali na mentoria, nessa primeira turma que a gente teve, a gente tava, gente, troquem, porque a gente pode trazer ferramentas pra vocês, a gente pode trazer conteúdo, mas o que vai valer aqui é o que vocês compartilharem, é o que uma falar e a outra de falar, né? Porque tem muitas pessoas que ficam com receio de compartilhar e de falar, mas quando você tá num ambiente seguro, com pessoas que você sabe que você pode compartilhar, e na hora que você fala, muda total. E a aí gente só que se cria conectou, rede, né? exato, a gente só se conectou com esse sonho grande que vai surgir porque eu falei. Se eu não tivesse falado, ninguém tem bola de cristal pra saber que é isso que a gente quer. Pra conectar a gente com a pessoa certa. A gente precisa falar, sentir confiança. E a comunidade, ela traz esse sentimento de pertencimento, de ser vista, de ser ouvida, de segurança. São mulheres que estão caminhando na mesma direção que você. Tá todo mundo no mesmo barco. E é o que vocês construíram, né? Uma comunidade. Sim. E agora é colocar intencionalidade e constância. Não tem erro, assim, né? Porque vocês já têm algo que pulsa muito forte em vocês. Sim. Agora é trazer justamente isso, esse profissionalismo mesmo da comunidade, desse senso de comunidade, para cada vez mais elas venderem vocês e as coisas vão crescendo, né? Vão tomando uma forma e é muito legal. E tá muito lindo de ver também esse movimento de vocês. E a gente tem que saber que nem sempre o que a gente criou, a nossa empresa, a nossa comunidade, o nosso projeto vai ser para todo mundo, né? Exato. Isso aí, gente, é muito importante. Eu confesso que lá no início da DIG eu ficava assim, às vezes uma pessoa, a gente sempre teve uma taxa de renovação bem alta, né? Mas aí eu ficava assim, e a Nath é muito melhor para isso do que eu. Eu falei assim, mas por que a pessoa não quis? E assim, tudo bem, às vezes aquilo ali não é pra todo, não é 100% das pessoas que vão achar que o que você faz sentido. Ela não, agora eu não sofro mais não, porque agora eu já, mas antes eu tava, minha filha, eu criei uma casca, que vocês não imaginam.
Mas é isso, assim, a nossa comunidade, ela não vai ser todo mundo. E que bom que ela não é pra todo mundo. E quando você tem uma comunidade forte, você tem seus valores muito bem estabelecidos, a própria força da comunidade repele quem não faz muito sentido. Então, assim, você vai ver que as pessoas que continuam ali são pessoas que têm a mesma energia nossa, são pessoas que querem a mesma coisa, que estão no mesmo momento, que às vezes a pessoa também tem tudo isso, mas o momento dela é outro, e aí tá tudo bem. Entende? Então, é isso. Isso também é muito legal de vocês entenderem que não é pra todo mundo, a comunidade nossa não é pra todo mundo, a de vocês não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar também, que a gente quer que todo mundo goste da gente, e as pessoas, tem gente que não vai gostar. Nem Jesus Cristo conseguiu, Jesus a gente. Eu falo que eu tenho que, meu namorado que fala comigo, falou assim, você tem que tatuar, assim, nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo agradou, senhora. Não, e eu falo que a gente sente quando tá em outro patamar, na hora que começa a ver haters chegando, né? Você fala, que isso, já tem até um hater, eu tô horrível já. E quem quer comunicar com todo mundo não comunica com ninguém, essa é a verdade. Até esse negócio que você falou da gente se colocar no nosso lugar. Outro dia, não sei, alguém do Instagram assim, falou assim, gente, a gente tem que diminuir essa arrogância, que as pessoas chegam assim, nossa, tô sumida, né, não aparecia muito. Quem percebeu que você sumiu, que você não sumiu? Então, assim, vamos colocar nosso lugar aqui, quem somos nesse universo, né? Porque é isso, né? Mas e às vezes também, sabe, Ju, que você falou isso, mas às vezes eu tô sumida, às vezes tem 3, 4 pessoas que sentem sua falta, e às vezes eu tô sumida pra aquelas 3, 4 pessoas, e não é pra aquela outra pessoa também, tá certo. É verdade. E a gente tem um quadro final que a gente já vai caminhar pra ele, e aproveitando o gancho que a Juju trouxe de quem nós somos, aqui vai a nossa primeira pergunta. São 3 perguntinhas que a gente sempre faz como ritual final. Uma palavra que define a Natália hoje e uma palavra que define a Bruna hoje. Pra ganhar tempo aqui. Nossa, uma palavra. Eu vou falar a primeira que veio na minha cabeça, que é a minha busca de 2025 e que eu tô muito em busca dela, que é a autenticidade. É entender cada vez mais quem eu sou e conseguir mostrar de fato quem eu sou mesmo, e enfim. É autenticidade, minha palavra. Eu vou falar uma palavra de um quadro que eu vejo de uma amiga minha com uma foto e ela bordou essa palavra que ela falou que eu significava isso pra ela e na hora que você falou isso eu lembrei dessa palavra que ela me deu que pra mim fez muito sentido, que é ousadia, assim, sabe? Mas é isso, eu tô ousando mesmo ser essa melhor pessoa pra mim, desagradar, porque pra mim durante muito tempo isso era muito difícil, gente. Sou uma pessoa de muitos amigos, muita turma, eu sempre quis, sabe, dar muito pra todo mundo, assim, e não tá nesse lugar de pensar, mas nossa, se fulano não gostou disso, vai falar de mal de mim agora, gente, pode falar, entendeu? Eu tô, tipo, muito nesse lugar de entender já o que eu quero pra mim e ser isso. Tá muito alinhada com quem você é. Virar uma kitesurfista. Dona Mola, próxima você vai me levar, gente. Eu já falei isso, eu quero. Não... Que conselho que vocês deixariam para uma mulher que quer empreender, mas que precisa se dividir para dar conta de tudo? Na verdade, eu até iria além. A gente sempre traz aqui qual conselho você, né, deixaria para essa mulher que está nessa fase de transição, sem se perder, seja que foi depois, seja, né, principalmente depois da maternidade, mas às vezes até vocês que estão em contato com tantas mulheres que às vezes passaram por alguma perda na vida. E quando eu falo perda, não necessariamente exato, um luto, às vezes é um divórcio, às vezes é um emprego que, né, que você não trabalha mais, enfim. O que vocês diriam para essa mulher que está nesse momento, que acha que tem que dar conta de tudo, mas que, na verdade, ela só precisa de... Nossa. Eu sou vendedor, né, gente? Mas eu falo que meu sonho era ter a DIG, o que a DIG entrega no início da DIG. Então, eu acho que quando você busca ambiente e apoio, assim, inspiração... Ter mentoras, ter pessoas que você se inspira. Não posso pagar uma pessoa. Quem que você se inspira? Como que de alguma forma ali você pode ver o caminho daquela pessoa e trocar para você, às vezes, não se sentir sozinha nesse caminho, perdida. Então, eu acho que essa busca desse lugar, sabe, é muito importante. E, gente, para quem tem empresa, sabe, a dica que eu sempre dou é olhe para os números.
São os números que vão te dar as respostas que você precisa, sabe? Muita mulher começa a empreender na paixão. Eu amo moda, não sei o que lá, nanana, e se perde nisso. E aí, gente, na hora que não tem resultado e não tem, você vai cair nesse lugar da frustração, de se sentir incompetente. Então, eu acho que buscar essas referências, buscar esse ambiente, né? E se você tem, de alguma forma, como investir para você acelerar o seu crescimento, né? Isso facilita muito também. Porque é muita coisa que a gente precisa de saber. E quando você tem um espaço que vai te entregar ali, sabe? Quando você tem ferramentas ali para isso ajuda bastante. E hoje, gente, a gente tem repertório em vários lugares, de formas gratuitas, né? Então tem que se organizar para poder entender onde você quer chegar, olhar para os números, e é 1% todo dia. Não adianta querer olhar a escada inteira, o final da escada, não. Olha para o próximo degrau, para você não se perder também nesse... Porque no caminho é que as coisas vão aparecendo, os buracos. Tem que desviar aqui. Passei em cima desse buraco, meu pneu furou, e aí? Mas você ficar... Mas se você ficar tentando olhar 20 quilômetros da estrada ali, você se perde. Antes da Bru falar, só trazer até que uma das coisas que a gente trouxe no início, né, o que é liberdade, eu acho que uma das grandes liberdades para a mulher é essa autonomia financeira, né, porque eu acho que isso dita a sua escolha, né, então, assim, eu acho que é isso que você falou, assim, muitas vezes a gente vai ali empreender por paixão e tudo bem, tá tudo certo, mas é isso, assim, quanto que aquilo ali também tá chegando mais próximo dessa liberdade real, né? Se não der dinheiro, você vai se apaixonar. Te garanto. Se não der resultado, a paixão vai acabar. Nossa, essa era uma das minhas dicas aqui que você já falou. Você acabou falando o que eu ia falar, porque sem independência financeira você não tem liberdade de escolha. Tudo que eu contei aqui, eu só consegui, assim, gente, tô muito bem longe de ser uma pessoa que tem família rica, eu nunca pude contar assim, mas eu sempre fui uma pessoa que planejou. Eu planejei tudo que eu construí, assim, foi planejado. E eu só consegui tomar as decisões que eu tomei porque eu tinha independência financeira. Eu sempre tive um trabalho. Sem independência financeira, você não consegue ter liberdade para tomar suas decisões. Mas entendendo aqui o que a Nath falou, a Nath foi bem técnica, né? Eu concordo com tudo que ela falou, mas um outro conselho que eu daria para essa mulher que tá querendo empreender e é mãe é se divirta no processo. Porque eu e a Nath, a gente sempre fala isso. A gente fala assim, se não for para ser bom, óbvio que vão ter dias muito difíceis, vão ter dias com muito trabalho, vão ter dias que a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas é você sempre olhar para se divertir no processo. E aí é tanto no trabalho quanto na maternidade. Às vezes tá o caos lá em casa. E aí tá uma zona, e aí o menino chorando, e aí o outro lambuzado, todo lambuzado. Aí outro dia eu tava nesse caos, assim, eu olhei pro Gael, ele tava com a cara inteira de iogurte, assim. Aí eu falei, eu caí no chão de rir, eu falei, gente, que loucura, essa casa tá parecendo um hospício, mas assim, eu me diverti naquilo, sabe, a gente procurar, nosso trabalho é a mesma coisa, sabe, a gente tá ali junto, mas sempre que a gente tá, nós vamos comer vamos comer um almoço aqui gostoso, e vamos falar de alguma coisa legal, pra ser legal, então eu daria essa dica, busque sempre possibilidade de você se divertir no processo. Legal. O problema vai aparecer, O problema gente. E aí a vai ter. energia Sempre que vai, você entra na resolução do problema, se você entra com a energia do estresse, você pode ter certeza que vai ser muito mais estressante para resolver. E na hora que você entende, fala assim, o problema aqui faz parte, ou o problema aqui pode até ser uma oportunidade, né? Seja de crescimento, uma oportunidade de um negócio, enfim. Você entra com uma outra mentalidade para resolver aquele problema. É isso aí. Eu carrego uma frase do meu pai comigo e eu adoro falar ela, que vai muito desse lugar de se divertir no processo. É que a gente nunca perca a capacidade de rir da gente mesmo. Isso. Porque se chegar nesse ponto, ferrou Acabou. tudo. Né? Trabalhe com entusiasmo. Esse é um dos valores nossos lá na DIG, que é o trabalhar com entusiasmo. E eu levo isso pra tudo na minha vida. Tudo fazer com entusiasmo. Porque o universo sente, né? Quando você tá fazendo com entusiasmo, quando sua energia tá boa, quando você tá se divertindo no processo. E ele sempre te dá mais aquilo que você reverbera. Então, total. E a última pergunta, a gente sempre traz uma caixinha SOS, que é a caixinha de ferramentas que cada uma tem. Que a gente acredita que a gente gasta energia de um lado e reabastece de outro. É o famoso, coloca a máscara primeiro em você, depois as outras. E essa retroalimentação, ela é importantíssima. A gente queria saber o que cada uma carrega aí de ferramenta nessa caixinha SOS para se reabastecer. A minha na hora que você falou, já é a minha espiritualidade, minha conexão com Deus. Porque eu acho que sem isso, eu não consigo entender como é que essas pessoas que não têm fé vivem.
Porque eu sou totalmente isso, eu vou e converso e rezo. E eu vejo que Deus está na minha vida, assim, o tempo inteiro, assim. Eu sou espírita desde muito nova, minha família também, meus pais trabalham no centro desde muito novo, então a gente sempre foi muito conectado com isso. E minha mãe sempre fala assim, minha mãe sempre falou pra mim, assim, desde que ela fundou a Sil Souza, ela falava assim, minha família, meu apelido é Boá, né? Minha mãe me chama de Boá. Ela falou assim, Boá, é o seguinte, Jesus é meu sócio. Então, na minha empresa não tem jeito de dar errado. Pô, eu gostei, vou levar ela pra família. E aí ela fala, chama Jesus pra ser seu sócio. Tá com dificuldade nisso? Fala com ele pra vir pra te ajudar. Então isso aqui pode parecer louco, mas é verdade. Assim, é verdade mesmo. Maravilhoso. Eu tinha uma amiga que ela brincava até assim, ela falava assim, gente, quando o bicho pega, vamos chamar Jé. Eu falava, quem que é Jé, gente? Ela, Jesus, e aí só Jé. Aí eu falava assim, tem hora que ela falava, eu vou levar o Jé. Aí o povo fala, quem que é Jé? O Jesus. E aí ela falava, gente, mas é isso, é essa conexão de vamos conversar com ele. E a nossa intuição, né? A gente brinca que a intuição é o WhatsApp de Deus. A gente é muito conectada com a nossa intuição. E além da espiritualidade, pra mim, eu me reabasteço muito com as minhas amigas também. Assim, minhas amigas são um pilar muito importante da minha vida. Não abro mão, sabe? Então, elas fazem parte ali dos meus to-dos, né? Tipo assim, nossa, preciso de encontrar, né? Eu acho que as amigas, elas têm esse poder de relembrar quem a gente é e de colocar os problemas sob outras perspectivas, assim, né? E além da terapia, né, gente? Terapia em dia também, né? Terapia em dia é bom. E a gente sempre fala, mas... Eles também considero isso quase que assim, não. A gente não tem que fazer terapia só pra gente, mas também pra aguentar os que não fazem terapia, porque a gente tem que aprender a lidar com isso. Gente, é o que eu falo, cuidar-se é um ato de amor próprio com o próximo. Então, assim, terapia necessário. Um dia. Gente, é isso. Eu amo. A gente poderia ficar aqui de papo, né? Horas e horas. Mas a gente fica muito feliz de ter você aqui. Obrigada pela entrega, pela presença, por escolherem estar aqui, porque a gente sabe que a agenda de vocês é muito cheia. E o que vocês constroem, vivem e compartilham vai muito além de um negócio. Eu acho que é uma forma de estar no mundo e contribuir com a jornada de tantas mulheres. E Nath e Bru, que alegria ter vocês aqui. Obrigada por tanta entrega, presença e verdade. O que vocês constroem, vivem e compartilham vai muito além de um negócio. É uma forma de estar no mundo e contribuir com a jornada de tantas mulheres e com a minha também. Juju, Obrigada. Adorei. Gente, foi ótimo. Obrigada. Agora acho que vocês soprassem a velhinha pra gente carregar essa coisa boa. Vamos pensar. Isso, coisa linda. Eu já pensei a minha. Ai, pera. Elas assim, tá tão claro pra mim. Bom, tá tudo certo. Vou soprar então. Ei, maravilhosas. Obrigada, meninas. Foi uma delícia. Meninas, um brinde.